crianças! Bom dia, tudo bom com vocês? Sou a professora Carol, sou professora de artes da ABA. Estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente fique em casa, certo? Cuide da nossa saúde, sempre que sair de casa use as máscaras de proteção e que a gente higienize a mãozinha várias vezes por dia. Pode ser com álcool em gel ou com água e sabão. Outra coisa muito importante, crianças, é que a gente já começou a construção da nossa amostra de artes visuais, certo? Então, eu preciso que vocês mandem as fotos dos desenhos que vocês estão fazendo pra gente lá no WhatsApp da aba, que é esse número aqui, ó. Eu sempre passo, mas é importante lembrar. Não deixe de mandar a foto do seu desenho para o WhatsApp da aba, porque é assim que você participa da nossa exposição online, tá bom? E assim também eu posso te dar dicas, te ajudar em alguma dúvida que você tiver. Então vamos para a aula de hoje, né? Na aula passada nós refizemos o retrato da nossa família, né? Com alguns elementos de outras obras, né? Principalmente da obra A Feira 2, da Tarsila do Amaral. Então a gente fez esse desenho aqui, né? Que a gente fez a família e acrescentou elementos, né, da sociedade, então de uma feira, da natureza, casas, enfim. A gente compôs essa obra, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai o quê? Pintar, então, esse desenho. Então, separa aí o desenho da aula passada e os seus lápis de cor e canetinha para contornar no final. Lembrando que depois que vocês finalizarem essa obra, mandem pra gente no WhatsApp da aba, tá bom? É muito importante. Bom, crianças, então vamos lá pro nosso desenho de hoje, né? Hoje a gente vai pintar esse desenho aqui, né? Onde a gente fez uma versão dessa obra aqui, que é a família, né? Essa aqui é inspirada na família, com alguns detalhes, né? Alguns elementos dessa outra obra aqui, A Feira 2, né? Então, eu falei para os meus alunos, né, nas rodas de conversas, quem já fez aqui o desenho da sua família, o que pode fazer agora? As laterais, o fundo, fazer outros desenhos, né? Adicionar outros elementos aí na obra da família, tá bom? Pra quê? Pra ela ficar mais completa, pra ela ficar mais rica, né? Ter mais elementos, tá bom? Então, o que a gente pode analisar aqui nessa obra pra gente trazer pra essa pintura, né? Essa obra aqui, ela é cheia de cores quentes, né? Então tem bastante amarelo, tem bastante laranjas. Os verdes que tem aqui, eles são os verdes claros, né? Mais amarelados, então a gente pode trazer isso pra cá também. Então nas folhas a gente pode notar o degradê, tá vendo? Que a gente vai aprender, vai fazer de novo, né? Que a gente já aprendeu, mas a gente vai fazer de novo. E nas peles dos personagens a gente vai fazer também uns degradês, como na pele aqui dos nossos personagens dessa outra versão da família, tá? Vocês podem fazer assim mais simples ou assim mais complexo, tá bom? Vocês que escolhem, tá? E aí, quem não fez ainda, vai lá nas últimas aulas e aprende a fazer o passo a passo, tanto dessa obra aqui, quanto dessa, para você fazer e participar da nossa exposição virtual, tá bom, crianças? Não deixem de fazer. Então, vamos começar pintando essa obra aqui. Como que eu vou começar pintando, né? Como ela tem alguns espaços de fundo, tem esses espaços aqui, aqui, aqui o céu, eu vou começar pintando esses espaços de fundo, tá? E aí, como sempre, a gente pinta os espaços de fundo com cores mais claras, tá? Eu vou pintar com dois azuis diferentes. Eu vou usar um azul bem clarinho para fazer esses espaços aqui embaixo. Aqui eu vou deixar pra fazer como se fosse a rua, nessa tonalidade aqui. Mas eu vou usar um azul mais clarinho e um azul um pouco mais vivo pra fazer esse fundo, tá bom? E aí depois eu volto e a gente vai pensando parte por parte do desenho, né, juntos. Beleza, crianças?
crianças, finalizamos aqui de pintar o fundo, né? Usamos aqui 2 tons de azul, apesar de que olhando assim no geral, até parecem o mesmo azul, né? São um pouquinho diferente a tonalidade só, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a pintar as peles e as roupas dos personagens, que são as partes que ocupam a maior parte do desenho, né? É importante a gente ir fazendo assim pra gente conseguir pintar com mais tranquilidade. E pintando sempre as grandes áreas do desenho primeiro, tá? Então aqui as roupas dos personagens e aqui o rosto, né, e o braço deles estão ocupando a maior parte do desenho. Então a gente pode começar a pintar eles, tá bom? Então vamos começar pelas peles. E aí depois eu explico pelo menos uma das roupas sobre como fazer o degradê, tá bom? Vamos começar fazendo aqui o rosto dessa mãe aqui, tá? A gente, pra fazer o degradê, vamos lembrar. Vou pegar aqui algumas cores de pele, né, que a gente pode utilizar. Eu vou usar pra fazer essa mãe esse salmão aqui, tá? E aí pra fazer o sombreado no salmão, eu vou usar o laranja, tá? Então a gente pode pensar isso. Pra fazer o sombreado, né, uma luz, uma sombra no salmão, a gente pode usar o laranja ou o ocre. E no marrom também a gente pode usar o ocre ou o laranja, tá? São cores que são similares, né? São praticamente a mesma cor, só que em tonalidades diferentes, né? O laranja nem tanto, mas o marrom e o ocre, sim. Então a gente vai começar fazendo aqui essa mulher aqui, que é a mãe, né, dessa família. Então vamos lá, a gente vem pintando. A gente chega Quando a gente chega nesse cantinho, a gente vem com menos força, né? E a gente passa só um pouquinho do lápis. Então a gente sempre vai deixar uma lateralzinha. Aqui a gente pode também passar devagar. Os desenhos da Tarsal do Amaral, ela não costuma contornar a parte de baixo dos olhos, tá? Então cuidado para não pintar os olhos. A gente fez assim, mas faz uma linhazinha com lápis de cor para você não pintar dentro dos olhos, tá? A gente vem passando assim o lápis. Chegando aqui, a gente vai deixar um espacinho em branco, que é onde a gente vai vir com o lápis laranja, ó, bem fraquinho, para misturar uma cor com a outra, fazer o sombreado. Dá uma luz na pele dela, né? Ó, a gente pode vir até aqui, ó, fazer um blush nela, né? E desse lado também. Bem fraquinho o lápis, tá, gente? Quando a gente passa o lápis fraquinho, a gente consegue fazer o degradê sem deixar marcado. Certo? Olha que bonitinho que ficou. Tá? Então aqui a gente já meio que relembrou como fazer o degradê, né, desse rosto aqui. Agora eu vou fazer a camiseta da mãe e aí depois eu vou fazendo os outros personagens que vocês já aprenderam, né? Pra fazer a camiseta da mãe, eu vou usar o vermelho e o laranja também. Vamos lá, pra fazer a camiseta, então eu vou pintar até essa parte aqui mais ou menos de laranja. Então a gente vem pintando forte no canto. Depois a gente pode vir fazendo uns detalhes com a canetinha, tá? Essas folhinhas, esses outros detalhes menores, eu acho que é mais legal a gente fazer com canetinha, que a cor fica mais viva. Chegou aqui na metade, a gente vem passando o lápis mais fraquinho, ó. No canto mais forte, no detalhe, no meio, quer dizer, mais fraquinho, tá? Tipo um vestido da mãe, né? Ela tá usando. E agora, essa parte aqui a gente vem fazendo com o vermelho.
corte o canto. E aqui no meio, ó, fraquinha pra misturar uma cor com a outra, lembrando sempre. E aí depois, com a canetinha, a gente vem fazendo os detalhes. A gente pode fazer uma roupa listradinha, pode fazer uma estampa, né, umas florzinhas, uns pontinhos. É legal a gente sempre brincar com as texturas no desenho. Ó, vocês percebem aqui, ó, como passa bem suave de uma cor para outra? Essa é a mágica do degradê. Bom, crianças, vocês já aprenderam várias vezes como fazer o degradê, né? Mas é sempre bom a gente relembrar. Agora, na época que a gente tá aprendendo a fazer o nosso trabalho final, né? O nosso trabalho para exposição. Então, ó, fiz aqui o degradêzinho da roupinha dela. Aí eu vou pintar o braço, assim como o rosto. Vou pintar os outros personagens também, tá bom? E depois a gente continua conversando sobre os detalhes, certo? Bom, crianças, terminei de pintar aqui, né, a pele dos personagens, né, a roupinha dos personagens, fiz um degradê em todos, né, então daqui fiz do lilás pro azul, do verde claro pro verde musgo, do laranja pro vermelho, do amarelo pro amarelo ocre, né, então fiz um degradê em todos os personagens pra gente relembrar, né, como que faz essa técnica sempre, é bom a gente treinar sempre, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar os outros detalhes, tá? Eu vou fazer alguns detalhes com a canetinha, tá? Que eu vou fazer com a canetinha pra vocês verem, ó. A gente pode vir aqui pintar metade da folhinha aqui com um verde mais escuro, ó. E aí, essa pontinha, né? A gente vem com o amarelo passando aqui. Com esse outro verde também, que é um pouco mais clarinho. Certo, crianças? Então, vamos lá agora para a finalização do nosso desenho, que é pintar todos os detalhes, né? As casinhas, os vasinhos. E aí, vocês podem usar a criatividade de vocês, podem usar o degradê ou não. Vai de vocês, mas é importante sempre, né? Quanto mais rico o desenho, quanto mais degradês, quanto mais detalhes, o desenho fica mais bonito, tá bom? Vamos lá!
Bom, crianças, então finalizamos o nosso trabalho de hoje, né? Onde a gente pintou essa releitura aí, misturando duas obras da Tarsila do Amaral, né? Então a gente juntou a obra A Família, né? Que a gente já tinha feito nessa versão aqui. E a obra A Feira 2, que é essa daqui, né? Que tá com as canetinhas em cima. Mas então a gente juntou esses dois trabalhos, né? E fez esse trabalho aqui, certo? Bom, o que eu quero falar pra vocês desse trabalho aqui, né? A gente fez aqui os personagens utilizando a técnica de degradê. Então a gente pintou aqui o rosto, utilizando duas cores, tá? Sempre importante a gente fazer essa técnica para dar um efeito visual melhor no nosso desenho. Nas roupas dos nossos personagens a gente também fez o degradê, né? Então a gente misturou aqui duas cores nas roupas para dar esse efeito de mais detalhamento, né? O desenho tá mais bonito, certo? E aqui nos elementos da obra a gente utilizou tanto a técnica de degradê com o lápis de cor como com a canetinha, né? Então aqui a gente usou com a canetinha, nessas frutinhas aqui também, né? Nessas folhas dessa árvore também. E com o lápis de cor aqui em alguns detalhes, tá? Pintamos o fundo, então finalizamos essa obra, tá? É muito importante que vocês façam essa obra, tá bom, crianças? Para vocês participarem da nossa exposição virtual. Então vocês podem fazer ou essa versão da família ou essa versão da família. O importante é que vocês desenhem a família de vocês, tá bom? Não precisa ser igualzinho esses personagens. É para ser a família de vocês. Esse daqui é só um exemplo, né? Para vocês entenderem como que faz o desenho, certo? Mas façam o desenho, tá bom? Se vocês acharem legal, adicionem elementos como esses aqui, né? Simbolizando essa brasilidade, né? Essa diversidade brasileira, né? Então tem as frutas, as flores, muita cor, né? Cores quentes, né? Então muito laranja, muito vermelho, muito amarelo, que são características da Tarsila do Amaral, certo, crianças? Bom, então eu espero que tenham gostado dessa aula. Deixem os seus comentários e mandem as fotos dos desenhos lá no WhatsApp da aba, tá bom? Não esqueçam. E até a próxima aula, crianças. Tchau!